Nessa quarta aula, que é mais ou menos uma aula, né, de explicando o Criador, eu vou levar mais ou menos uns 10 minutinhos que sempre levo. Nós vamos dizer agora, eu vou entrar agora no outro parágrafo que diz: criam então um universo embrião, para que suas energias possam então mergulhar, cada qual de um lado e cada qual em uma experiência individual, vibrando nas polaridades yin e yang. É mais ou menos a continuação do terceiro, porque eu ali explico justamente isso. Quando você recebe a licença, você é uma energia de altíssima vibração, precisa expandir. Isso vai acontecer. É como estar dentro de um vidro de laboratório tapado. Você cria uma energia ali, ela vai expandindo. Se você não abrir, não tirar a tampa, ela vai explodir de qualquer jeito. Mas se você tira a tampa, ela expande de uma forma natural e saudável. É assim que o universo é criado. Então é aqui que nós estamos dizendo: criamos um universo embrião. É embrião por quê? Porque mesmo que dois adultos, né, quando têm relações sexuais, façam um bebê, ele é 50% de um adulto e 50% de outro adulto. Ou seja, ele só recebe energias e informações adultas, mas ele vai tirar suas próprias conclusões na vida. Ou seja, é assim que a vida expande, é assim que a vida progride. Ou seja, esse embriãozinho vai entender essas heranças de conhecimento que recebe do jeitinho dele e vai fazer do jeito dele. Um dia ele fará um outro universo, embora oriundo do pai e da mãe, será diferente. Podem ter coisas semelhantes, sim, mas com a pitadinho tempero diferenciado dele. Então é aqui que diz: criam um embrião. E o embrião é o quê? É algo que ainda vai crescer, expandir, ter seus próprios aprendizados, escolher seus próprios caminhos. É disso que nós estamos falando aqui. E para isso, né, para que suas energias possam então mergulhar, ou seja, quando eles criam, é como uma placenta, gente, é uma vida que vai nascer e ser gerada ali. É um universo, é uma vida nova gerada por essa energia yin e por essa energia yang, de altíssima vibração. Então eles criam, vamos supor, uma placenta. E aquela placenta é alimentada. É alimentada por quem? É alimentada pela mãe. Quem é a mãe? São os dois. Então, é alimentado por quem está gerando. Por quem está gerando aquela placenta vai alimentá-la. Então, esse é o intuito. Cria-se um universo embrião, cria-se uma placenta que provisoriamente vai gestar aquelas vidas, não é? Vai gestar aquele bebê. Porque aquele bebê, dentro dele, embora ele seja único, ou gêmeos, ou trigêmeos, eles têm um mundo de conhecimento dentro deles, um mundo de informação dentro deles. Então é hora da gente parar de pensar pequeno. Nem se quiséssemos, seríamos pequenos. Tem muita informação dentro de nós. Tem muita coisa maravilhosa acontecendo dentro de nós o tempo todo. Então a gente tem de parar de olhar só para a aparência. Ou estarmos no que eu chamo de um mundo de César, que é o mundo das ilusões, porque é o mundo dos brinquedos, é onde você aprende a brincar. E quem ainda, mesmo adulto, está se queimando
para ter brinquedos é porque não cresceu. E vai, infelizmente, sofrer as consequências disso. Porque o mundo de César é o mundo das aparências. O que eu posso dizer aqui? Isso aqui é o mundo de César. Eu lanço mão disso, né? Passo nos lábios e tudo. É o mundo de César. Isso aqui é o mundo de César. Mas eu tenho consciência de que eu lanço mão do brinquedo para me adornar ou por uma questão de necessidade, que senão eu não vou nem me ver aí na câmera. Então, eu tenho a consciência de criamos brinquedos para facilitar a nossa vida. Ou seja, cria-se um carro, não é para que eu vá matar, roubar, trapacear para ter esse carro, para mostrar para o coleguinha que o meu carro é mais bonito que o dele. Entendeu, criança? Então, se você sair dessa mentira, dessa brincadeira fora de hora, porque você já não é mais criança, você vai entender que você tem uma importância muito maior para o universo, que é transmitir conhecimento. O universo te respeita demais. O mundo de César, não, você precisa mostrar. Eu preciso mostrar a etiqueta dessa roupa, que eu nem sei qual é, né? Comprei porque... Aliás, não comprei, ganhei da minha irmã. Para mim, teve o valor dela me dar a blusa. Eu não sei a etiqueta dela, não olhei a etiqueta dela até hoje, e não é porque estou mencionando o fato que quando tirar essa blusa, eu vou olhar, porque com certeza a função dela é essa, e a outra função foi o carinho da minha irmã comigo para me dar esse presente. Então, sim, voltando aqui, essa energia então se divide, ou seja, o que antes estava unido em perfeito equilíbrio separa-se momentaneamente para viverem experiências independentes. Criam então um universo embrião, uma placenta, para que suas energias, uma vez que se encontraram, possam então mergulhar dentro desse novo mundo, dessa nova existência, cada qual de um lado, e em uma experiência individual, vibrando nas polaridades yin e yang. E hoje em dia, cientificamente, já sabemos que somos energia, que o universo todo é energia, que os átomos que estão vibrando em mim vibram em todo o quadrante deste universo, e que parece que existem dois universos. Ou seja, existem dois universos criados ao mesmo tempo pelo Big Bang, ou seja, no ato de vontade da criação. Esse ato de vontade que separou provisoriamente essas duas energias em polaridade yin e polaridade yang, vão trabalhar esses universos com uma energia diferenciada, com um modo diferenciado de ver a vida, mas que dentro delas existe uma semente do outro, ou seja, eles não estão totalmente separados. Embora cada um agora siga por caminhos diferentes, que se encontrarão mais tarde, eles trabalham de forma diferenciada, mas com um pouco do outro dentro deles. Mas isso não quer dizer que eles tenham entrado dentro da energia como o pai e a mãe não entram. Eles doam a sua energia yin e a sua energia yang para a nova experiência, para essa nova criança, para esse novo embrião que um dia vai usar essas informações do jeito deles. Nesse novo vídeo de Explicando o Criador, eu já entro num outro tema, me aprofundo mais, vamos dizer assim,
no tema que motivou que eu escrevesse até o momento 3 livros, das quais 2 já estão formatados, ainda bem, e vão estar disponíveis se vocês estiverem interessados, e eu espero que vocês se interessem. Aqui eu entro numa parte que diz assim: o evento seguiu o seu curso dentro da normalidade, ou seja, uma energia de grande vibração foi escolhida para criar um universo. Então essa energia se preparou para a criação desse universo, separou o que antes estavam unidos, a energia Yin e a energia Yang, criou essa polaridade, criou esse embrião e fecundou essa singularidade, essa placenta, vamos dizer assim, com uma nova vida ou um novo universo. Cada um entrando por um lado dessa singularidade, que muitos chamam de ovo cósmico, e ao que parece os cientistas confirmam que após o Big Bang foram 2 universos criados, e até aí tudo parecia correr bem. Por que eu digo que agora vamos nos aprofundar mais dentro disso? Porque o evento seguia o seu curso dentro da normalidade até que a energia Yang percebeu que algo não estava se comportando como deveria. Ou seja, parece que a singularidade, ou a placenta, ou o ovo cósmico, criado pelos 2, corria bem, até que a energia Yang percebeu que algo não estava se comportando como deveria. Ou seja, você está criando um bolo, por exemplo. Você faz, pega os ingredientes, mistura e coloca no forno. E quando você olha no forno, você vê que ele não está se comportando como deveria. E o que é esperado que um bolo se comporte? Que ele vá crescendo, que ele afofe, que ele suba e que depois vá amorenando em cima, e só então você começa a ver se ele está pronto ou não para ser, degustado. A energia Yang, ao que parece, percebeu que algo não estava acontecendo como o desejado, como o esperado. Ou seja, eu misturei isso aqui, farinha, leite, ovos, bati, coloquei óleo, coloquei o açúcar, ou coloquei a pitada de sal se o bolo for salgado, coloquei não estava agindo como deveria. Aí vocês vão perguntar, mas ele não é o criador, não é perfeito? É o que eu digo, olhe lá nos outros vídeos, que a energia não é estática. A energia pode expandir além do necessário ou além do desejado, como pode contrair-se além do desejado e do esperado, ou pode não apresentar os resultados esperados. Ou seja, apesar dos ingredientes, algo não se comportou bem porque o bolo não estava crescendo dentro do forno. Então aqui diz, ao sentir isso, seu senso de responsabilidade, que agora não estava mais completo, porque ele estava separado da sua parte Yin, cada um estava criando do seu jeitinho, Já que faltava outra parte que estava executando o seu trabalho apartado dele, este ser sentiu-se talvez em falta, mas tomou uma decisão que precisava ser imediata, ou ele pensou assim. E resolveu então averiguar mais de perto
o que estava acontecendo e foi imediatamente tragado por ele, fragmentando-se em seguida dentro do evento. Eu vou seguir mais um pouco aqui para ver se cabe dentro desse vídeo de 10 minutos. Conta a história que o Criador ficou em coma por eras incontáveis. Bem, e que ao acordar começou a tentar, talvez esse pertença a um outro vídeo, mas aqui vocês já sabem que vai ser a próxima pedra. Então, ao sentir que algo estava errado, ele se sentiu responsável e foi averiguar, mas deve ter chegado tão perto que foi sugado para dentro do evento. Gente, nós estamos falando de forças titânicas, inimagináveis para a gente. Mas vamos supor, se você abrir o forno muito perto, você vai se queimar. Por isso tem que haver um cuidado quando, bem, o bolo não está indo direito, não está acontecendo da forma como deveria. Eu vou abrir o forno, mas não vou chegar tão perto a ponto do calor que vai ser liberado me atingir. Então, o que a gente entende disso? Algo o atingiu porque ele chegou tão perto para averiguar melhor que foi sugado por ele. Vamos tirar, por favor, a história da perfeição da porcaria da nossa história. É essa sensação, é essa coisa que é pregada, que Deus é perfeito, faz com que você se sinta eternamente impossibilitado de se aproximar, porque ele é tão perfeito que se você se aproximar, você vai se destruir, vai ser consumido pela grandeza desse ser e nunca vai prestar atenção que acidentes acontecem a todo mundo, inclusive com o seu Criador. Então aqui o que é relatado há eras incontáveis por pessoas, por divindades que explicam isso. Aconteceu um acidente. Você vai para várias histórias antigas onde isso é mencionado o tempo todo. Aconteceu um acidente. E a gente continua de ouvidos tapados. Eu não sei, porque eu sou pequenininho demais para compreender uma coisa tão grande. E não, isso que está falando é o diabo que está falando comigo, porque Deus é perfeito. O sentido de perfeição, a gente tem que entender uma coisa, ele é nocivo. Porque uma vez que a gente se sente perfeito, para tudo. Pediu para parar, parou. Peraí, eu sou perfeito. Aqui a gente acha isso. Ih, Lari, tá se achando perfeita, ela tá se achando a última bolacha do pacote. E o que a gente já começou a dizer? A última bolacha está sempre quebrada, a última gole de Coca-Cola da garrafa tá sem gás, a gente come. A gente mesmo já deu a resposta. Quando você se sente perfeito, danou-se tudo. Deus não deixa de ser grandioso, sua obra não deixa de ser grandiosa se você tirar esse ranho de perfeição de cima da criação. Você vê o tempo todo estrela explodindo, planeta acabando, já se sabe que o nosso Sol é uma estrela velha que vai acabar um dia, uma hora. Sabemos que a Terra expande, que a Terra cresceu, que a Terra antes era só vivia em fogo, em lava eterna, e foi esfriando e foi criando. Tudo isso a gente aprende na escola. Mas tudo é perfeito. Ou pior, a gente apequena o Deus que criou tudo isso e coloca ele como uma coisa miudinha, pequenininha, fragmentada. Coitadinho de Deus. Por que a gente transforma ele numa coisa perfeita? Pra gente ficar pedindo coisa pra
visão egoísta, é uma visão atrasada e muito egóica, porque a gente acha que é a última bolacha do pacote, o último copo de Coca-Cola no final da garrafa, para Deus cuidar única e exclusivamente da gente. Deixa os outros planetas para lá. Deixa tudo isso para lá. A gente fez um Deus para a gente mesmo, que olha para os problemas da gente. Eu vou lá, eu cobro dele porque eu assisto a missa, porque eu faço as coisas, porque eu sou boazinha, porque eu me arrumo bonitinha. Gente, menos. Então vamos entender esse Deus aqui. Ele estava junto com o seu lado oposto, trabalhando em fazer seriamente o universo. Vocês veem que o universo é composto. Como é verdadeiramente o universo, nós infelizmente não sabemos. Porque o que nós conhecemos é um universo que sofreu um acidente. Então não se sabe, mas para sofrer um acidente, algo já estava feito, não é? Se ele mergulhou dentro dessa experiência dele, porque foi sugado, algo estava sendo feito, mas já não estava sendo feito direito, pelo menos no conceito dele. Pode ser que ele estivesse até errado, pode ser que estivesse tudo normal. Como ele já não estava mais completo, ele já estava separado da sua parte, ele pode também ter tido, tudo pode ter acontecido, gente. O que nós conhecemos é o que veio depois. Depois, quando ele foi sugado para dentro da sua própria criação. Porque, então, se ele foi sugado para dentro da sua própria criação, a gente tem que levar em conta que essa criação não deixa eu ver como eu explico, ela já estava em parte pronta. Por que não estava toda? Porque ele achou que poderia consertar aquilo que ele não via como algo dentro da normalidade. Então tem duas realidades: já existia alguma coisa preparada, e presumo pelas duas energias, porque elas devem ter começado ao mesmo tempo, só que aqui eu lanço a energia Yin, eu lanço a minha energia, aqui eu lanço a energia Yang, eu lanço a minha energia. Já estava em parte pronto, ou ele não mergulharia, ou não seria sugado para dentro da sua criação. Então parte estava pronta, mas não estava acabada. Por que não estava acabado? Porque ele mesmo viu que alguma coisa não estava bem, então resolveu parar. Se ele conseguiu se comunicar com a outra contraparte dele, dizer, olha, eu vou averiguar isso porque isso não está dentro do normal, ou daquilo que eu considero normal. Ou se ele já não estava tendo comunicação com ela, e aquela era a parte responsável pela qual ele era responsável, e ele resolveu averiguar. Só que como aquele que abre o forno, ele não está pensando em entrar no forno, ele está pensando em olhar melhor o que está acontecendo. Bem, eu vi através do vidro ali que ele não está crescendo como deveria, então eu vou abrir e olhar melhor. Só que se você está muito perto, aquilo iria queimar você. O calor está concentrado ali, vai sair, vai expandir. E aconteceu isso com o Criador. Aquilo não só veio de encontro a ele, quando voltou, levou. Quem já viu o incêndio acontecer e abre uma porta, vê que ele vai e volta, como um tsunami. Para a onda se formar, ela primeiro tem um empuxo e depois ela vem com tudo, né? Ela vem carregada de uma energia triplicada, dobrada. Então ele foi, pelo jeito, ele resolveu averiguar mais de perto o que estava acontecendo e foi imediatamente tragado por ele, fragmentando-se. Ou seja, quando ele foi sugado, a energia
somente Yang, fragmentou-se. Ele já havia se separado, mas ainda era uma energia íntegra, Yang, como a outra era uma energia íntegra, Yin. E foi essa energia, e que eu falo no primeiro livro, o acidente, e que todos falam, vocês vão poder beber na fonte de Jean Valjean, que é muito boa. Ele aprofunda isso de uma forma, gente, que é obrigatório vocês estudarem esse homem. Porque ele se deu o trabalho de uma vida toda, parece que ele é mais novo que eu, 65 anos, né? Ele entrou e ele tem essa visão, né? A visão Yang do que aconteceu com o lado Yang. Ele ainda entende melhor, né? A coisa dessa energia, o impulso protetor dessa energia. Eu fiz acontecer, então eu vou proteger, eu vou defender a integridade do que está sendo criado. Só que ao ser sugado para dentro desse, ele se fragmentou. O que aconteceu com ele? Ao fragmentar-se, ele perdeu todo o poder. Ele se misturou com a sua obra inacabada. Tinha sido começado, não se sabe no estágio em que estava, quando ele percebeu que as coisas não estavam correndo igual. Mas se é como um bolo, muito dele já estava lá dentro. Né? Todos os ingredientes. É claro que algum estava vencido, não estava, não procedeu como deveria proceder, como era esperado que procedesse. É isso que eu quero que vocês entendam. Nós somos isso. Nós somos o resultado desse universo. Do universo que apresentou algum problema e sugou o próprio Criador para dentro do problema. E uma vez fragmentado, ele não conseguiu dar um jeito no problema. Então, seja o que for, esse universo talvez não pareça em nada com outros universos criados, tá bom? Vamos colocar isso primeiramente como uma possibilidade. Talvez universos não hajam como os nossos, porque ele foi momentaneamente criado, foi detectado um problema e, uma vez com esse problema identificado, o Criador tentou fazer alguma coisa e foi sugado para dentro dele. E ao ser sugado para dentro dele, ele foi desintegrado. Mas não é desintegrado, não seria o termo, ele foi fragmentado, ou seja, ele foi partido e espalhado dentro da própria criação dele. Agora, algumas pessoas dizem, né, ao contarem essas histórias antigas sobre a criação do universo, é que esse Criador caiu no universo antimaterial, ou seja, é um universo de plasma, composto por plasma. E existe o universo material. O que nós não sabemos é se o Yang criou o universo antimaterial, mas sabe-se que talvez sim, porque foi onde ele foi mexer. Ele viu que tinha algum problema e foi mexer. Então entrou e fragmentou-se dentro desse universo. E a parte Yin talvez seja o universo material. O universo que foi se criando depois. Parece que ele foi levando o tempo necessário. Ele seguiu um outro caminho. Isso a gente fala em outro vídeo. E se vocês gostarem,